Fala pessoal, estamos aí de volta para essa segunda aula dessa quarta-feira. Na primeira aula falei então sobre os principais rios, as suas principais características, reforcei um pouquinho, retomei um pouquinho o conteúdo falando sobre o relevo, beleza? Agora pessoal, nós vamos falar sobre o clima, tá? Sobre a vegetação ali do continente europeu, beleza? Então ali primeiramente, o clima da Europa, o continente europeu situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, apresenta predominantemente clima temperado. Então olha só, então como o planeta Terra ele é dividido em zonas térmicas, tá? Boa parte, quando eu digo 90% do território europeu está na zona temperada do norte. Então o clima ali predominante em boa parte dos países são os climas temperados. Por que eu falo que não é totalmente? Porque existem as partes ali que pega a zona polar, onde os climas são mais rigorosos, ali no extremo norte da Rússia, tá? Na Islândia, beleza? E ele fala assim, ó, uma corrente marinha que influencia bastante o clima da Europa é a corrente do Golfo. Ela provém da zona intertropical e aquece as águas litorâneas de vários países. Massas quentes provenientes do Saara, vento saariano influem na área mediterrânea, tornando o seu verão muito seco. Então, pessoal, quais são os fatores que determinam, tá, o clima ali do continente europeu? Primeiramente, as correntes marinhas, corrente do Golfo, tá? Proximidade do mar, litoral recortado, maritimidade, continentalidade. A disposição das formas do relevo que influi na penetração das massas de ar e a latitude e altitude. Então vamos lá, pessoal, vou estar explicando para vocês o que seria essa maritimidade e continentalidade. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem observar, então, a Europa, tá, gente? Boa parte ali, existe um pequeno território ali localizado, tá, na zona polar, tá? Zonas polares, então, o continente europeu está na zona temperada do norte, então, por isso que o clima predominante em boa parte dos países é o clima temperado, beleza? Vamos lá. Maritimidade, então, um dos que influencia ali no clima da Europa, é uma medida da influência da umidade do mar sobre as cidades ou países que tenham seus territórios próximos ao litoral, provocando um aumento da umidade relativa do ar, possibilitando a ocorrência de chuvas e o contato mais intenso com as massas de ar que vêm dos oceanos, o que implica a caracterização das temperaturas locais e regionais. Então, pessoal, a maritimidade, ela influencia muito, tá, aos países que estão próximos ali do mar, tá, os próximos oceanos, tá, a umidade é maior, tá, as temperaturas, vamos dizer assim, as precipitações são maiores devido ao que? Essas proximidades, como eu falei para vocês, é um litoral bastante extenso, tá, então existem ali essa proximidade ali com os mares, com os oceanos, beleza? Então, maritimidade. Continentalidade, outro fator que influencia também no clima da Europa, é um conceito da geografia e é uma medida direta da distância de um lugar ao mar. Então, vamos dizer assim, maritimidade, os lugares próximos, tá, aos mares, oceanos, e a continentalidade é os lugares mais afastados. A distância dos corpos hídricos influencia a temperatura do ar por causa das diferenças básicas das características térmicas. No geral, a água absorve 5 vezes mais calor a fim de aumentar sua temperatura em quantidade igual ao do aumento do solo. Então, a continentalidade é outro fator que influencia muito no continente europeu, tá? Então, vamos nos lugares distantes ali dos mares, mais distantes dos oceanos, tá? Então, é outro tipo, tá? E é um exemplo de continentalidade. Isso é continentalidade, beleza? Vamos lá. Pessoal, então, a maritimidade, como vocês estão observando, maritimidade, proximidade com o mar. Continentalidade, distâncias mais afastadas do mar, então como vocês podem estar observando aí na imagem. Pessoal, outro fator que influencia, tá, no clima, tá, são as latitudes, altitudes. Então existem países europeus que a latitude é bastante elevada, tá? Então quanto maior a latitude, menor é a temperatura. As altitudes, os lugares de grandes elevações, as grandes montanhas, tá? Também influencia bastante no clima, onde os climas são mais rigorosos. Então, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Quanto maior a altitude, também é menor a temperatura. E outro, ele fala do relevo também. Os relevos também é o que influencia bastante. O relevo ele pode servir como barreiras, tá, de massa de ar fria, de massa de ar quente. Então, o tipo de relevo também em determinado país, tá, ele influencia bastante no clima. Beleza? Vamos lá. Pessoal, retomando um pouquinho aí. Então vamos agora
deixar aqui nessa imagem para vocês. Agora a gente vai estar fazendo a leitura, tá, dos principais climas ali do continente europeu. Na página 67, tá, 67, o clima temperado. O clima temperado europeu divide-se em dois tipos: temperado oceânico e temperado continental. O clima temperado oceânico, que ocorre na parte ocidental do continente, tá, recebe a influência da corrente do Golfo. É úmido, com verão e inverno menos rigorosos. Tá? Já o clima temperado continental ocorre no interior do continente e não recebe a influência do mar. Abrange as partes central e oriental da Europa, onde os verões são quentes e contraste com o inverno bastante rigoroso e com quedas de neve. A amplitude térmica é grande e as chuvas bastante regulares. Cai em maior quantidade no verão e na primavera. Olha só, pessoal, então vocês podem estar observando, tá? Ali no mapa da página 67, ele fala que existem dois tipos de climas, tá, no continente europeu. Do clima temperado, o temperado oceânico, que estão mais próximos ali dos oceanos, principalmente na parte ocidental, tá, na parte oeste ali da Europa, e a parte do clima temperado continental, que são os lugares mais afastados, estão mais distantes ali da parte ocidental. Beleza? Então, o clima temperado é um dos climas ali do continente europeu. Então, pessoal, grifem o clima temperado, tá? Destaquem ali o clima temperado oceânico, o clima temperado continental. Beleza? Vamos lá. Outro tipo de clima, pessoal, o clima frio ártico. Olha só, na página 69. Da área total do continente europeu, apenas o extremo norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia está situado na zona polar ártica. Eu falei para vocês então, gente, que não é totalmente o território europeu que está na zona temperada norte. Existem exceções, tá? A Noruega, Suécia, Finlândia e da Rússia estão situados na zona polar ártica. Então ele está nessa zona térmica chamada zona polar ártica. Então, como vocês estão observando aqui, ó, tá? Essa parte, ó, os países ali que pertencem ali à zona polar ártica é onde apresentam os climas rigorosos, bastante frios, beleza? Então ele fala assim: próximo ao Oceano Glacial Ártico ocorre o clima polar frio ártico. Durante um curto período do verão, esse tipo climático apresenta temperaturas próximas a 10 graus e no inverno médias inferiores a 0 graus. Então, um clima bastante rigoroso, são países gelados, tá? Sua vegetação predominante é a tundra. Então, uma vegetação predominante a esse clima frio é as tundras, tá, gente? São aquelas árvores ali em forma de cone. Então é um tipo de vegetação predominante desse clima frio. Pessoal, lembrando, tá? Vocês vão lembrar, em 2018, tá? Vocês sabem que a Copa do Mundo, ela foi ali na Rússia, né? Então, foi o que? Foi no verão, tá? Enquanto nós estávamos aqui no inverno, eles fizeram a Copa do Mundo ali, foi no verão, tá? E mesmo assim estava frio, gente, tá? Então eles procuraram ali, e agora em próxima Copa do Mundo, tá? Que vai ser no Catar, a Copa do Mundo vai ser ali já no final do ano, quase novembro, tá? Onde vai as estações, o clima vai estar mais a menos ali vamos dizer assim, com as temperaturas mais baixas, porque ali no Catar é muito quente. Então em novembro ali vai ser vamos dizer assim, vai ser a Copa do Mundo. Então em 2018, tá? A Copa do Mundo foi na Rússia no verão e mesmo assim estava frio. Então existe essa diferença, gente, das estações do ano. Quando no hemisfério norte está inverno, aqui está verão. Quando aqui está verão, lá está inverno. Beleza? Só para estar relembrando um pouquinho aí. Então, outro clima que existe ali na Europa é o clima frio ártico. Beleza? Vamos lá. Outro, ali na página 70. Nas áreas de elevada altitude, ocorre o clima frio de montanha. Nessas áreas, a vegetação modifica-se de acordo com a altitude e, consequentemente, queda de temperaturas nas partes mais altas. Nas áreas mais baixas é comum a presença de coníferas. Nas áreas mais elevadas do campo alpinos, vegetação rasteira aproveitada pela atividade criatória. Nas encostas mais ensolaradas. Então, outro clima ali predominante, um clima que existe ali na Europa é o clima frio de montanha. Como eu falei para vocês, relevo, tá? Existem montanhas, então existe esse clima. Então, as temperaturas também são mais baixas. Como eu falei, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Beleza? Outro clima, então, pode estar grifando também, o clima frio de montanha. Agora outro, clima mediterrâneo, gente.
Nas proximidades do mar Mediterrâneo ocorre o clima mediterrâneo, graças a influências das massas de ar oriundas do deserto do Saara. Esse tipo de clima caracteriza-se por verões quentes e secos. As épocas das chuvas é o inverno. A época das chuvas é o inverno ali nessa parte que pega o clima mediterrâneo. As coberturas vegetais que correspondem ao clima mediterrâneo são os mac, vegetação densa e espécie de árvores e arbustos, e o garrigue, arbustos e vegetação rasteira. Olha só, então, outra, tá? Tipo de vegetação, outro tipo de clima, tá? Que existe ali na Europa, é o clima mediterrâneo. Então, ele sofre influência ali, principalmente ali do deserto do Saara, tá? Está próximo aos países próximos ali ao mar Mediterrâneo, beleza? Então, pessoal, esses, tá, foram os tipos de climas, tá, da Europa. Então, clima temperado, tá? Ali na página 67 ele fala assim, ó: o continente europeu, situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, apresenta um predominante clima temperado. Então não esqueçam, grifem ali, pessoal, até temperado. Na página 67, o continente europeu até temperado. Além da posição geográfica, outros fatores são responsáveis pela determinação de seus tipos climáticos: correntes marítimas, o litoral recortado, que aproxima o mar de muitas áreas do continente, a disposição das formas do relevo, que influi na uma penetração de massas de ar. Grifem também, pessoal, todo esse primeiro parágrafo, porque eu posso estar perguntando quais são os fatores que determinam, tá, no clima ali do continente europeu. Ali no terceiro parágrafo, na 67, a disposição das montanhas na porção sul do continente dificulta a penetração da massa tropical saariana no interior da Europa. Já na porção norte, penetram pelo continente europeu as massas de ar frio, a Ártica Oceânica e a Ártica Continental, que atingem as áreas de planície da porção central, provocando as baixas temperaturas nessa região. Olha só, então, pessoal, ele fala ali que na porção sul, tá, o tipo de relevo ele dificulta, tá, a penetração de massas tropicais. E já ali na porção, vamos dizer assim, nas áreas de planície, não existem, tá, essa proteção. Como são lugares mais planos, então eles, vamos dizer assim, as massas de ar fria, tá, a massa de ar polar vinda ali do norte, do Oceano Glacial Ártico, ali nos países gelados, eles penetram ali na parte central, tá? Então, onde apresentam temperaturas bastante baixas também. Beleza? Então, pessoal, para finalizar essa aula, tá, eu quero que vocês façam atividade do livro. Mandem para mim no e-mail, gente. Tem gente que não está mandando essas atividades, pessoal. Vamos estar mandando. Então, esses são os climas que ocorrem, tá, na Europa. Lembrando, clima temperado, tá? Ali, pessoal, lembrando, no clima temperado predominam as florestas, tá? As florestas temperadas, tá? Como nós estamos falando que a gente ia estudar o clima e a vegetação, então ali no clima temperado predominam as florestas temperadas. No clima frio predominam ali as coníferas, tá? As tundras. No clima frio de montanha predominam ali a vegetação, vamos dizer assim, mais baixas devido à altitude, tá? Que o ar fica mais rarefeito, então as árvores são de pequeno porte, então é uma vegetação mais rasteira. O clima mediterrâneo, então ocorre ali as vegetação rasteira, as vegetação mais secas, tá? Então esses são os tipos de climas e os tipos de vegetações que ocorrem na Europa. Lembrando, qual é o clima predominante, tá, do continente europeu? Clima temperado. Qual zona térmica ele está, boa parte do território europeu está localizado? Na zona polar do norte, beleza? Então, pessoal, quanta coisa a gente pôde ver sobre os aspectos naturais do continente europeu. Então, pessoal, como eu falei, para finalizar essa aula, copiar e responder, tá?